Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro. Eu sou o Patrick e tomo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre os anúncios acerca dos nomes que compõem a equipe de transição para o novo governo Lula. Tratamos das manifestações oficiais dos comandantes das Forças Armadas acerca das manifestações golpistas que eles endossam. E o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta o paro cívico que ocorre na Bolívia. E pessoal, começamos a edição de hoje fazendo um anúncio muito importante para todos os nossos ouvintes. É que a partir da próxima semana vamos fazer um pequeno ajuste aqui no nosso podcast. Bom, você sabe que atualmente nós temos 2 edições semanais do programa, toda segunda e sexta-feira. Mas, além do podcast, nós que construímos a Tendência Petista Articulação de Esquerda, mantemos também outros meios semanais de comunicação, como é o caso do programa Antivírus, conduzido pelo companheiro Walter Pomar e pela companheira Natália Sena, com edições periódicas toda quarta-feira no canal do jornal Página 13. Pois bem, a partir da próxima semana, segunda-feira, o Antivírus passa a ser transmitido nas segundas. Com isso, teremos a experiência de uma edição do podcast apenas nas sextas-feiras. Já informo também que a gente vai ter recesso dos programas no mês de janeiro e várias novidades que em breve eu conto para vocês. Mas é isso. Segunda-feira não tem podcast, tem Antivírus a partir das 19 horas no canal do Jornal Página 13 no YouTube e também no Facebook. A gente passa a ter edições nesse mês de novembro e dezembro do podcast nas sextas-feiras. E dito isso, agora sim, começamos a edição de hoje do podcast comentando as mais recentes informações que temos sobre a transição para o novo governo Lula. Na edição de segunda-feira, a gente ia compartilhar com vocês os nomes da equipe, mas apenas na terça-feira alguns foram publicados, ao longo da semana outros e também hoje. Apenas agora, portanto, a gente tem um quadro mais completo. E bom, pelo Twitter do vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, foram dadas várias informações. No dia 8, terça-feira, o Alckmin, pelo seu Twitter, comunicou, abre aspas, tenho a alegria de fazer, em nome do presidente Lula, os primeiros anúncios do governo de transição. Assinamos 3 portarias. Segue o fio. 1. A instituição do Gabinete de Transição, com seus 31 grupos técnicos, que deverão cooperar em cada uma das áreas de governo, sendo os primeiros nomes da economia, André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Árida. E os primeiros nomes da área social, Simone Tebet, Márcia Lopes, Tereza Campelo e André Quintão. 2. Designamos a deputada Gleisi na coordenação de articulação política, Aloysio Mercadante na coordenação dos grupos técnicos e Floriano Pesaro na coordenação executiva dos trabalhos. E 3. Solicitamos ao presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, cópias de relatórios e tomadas de contas que auxiliem no conhecimento do Estado, da administração pública, no contexto dos trabalhos da transição. Bueno, sobre esse primeiro anúncio, vale destacar inicialmente os nomes da área econômica. Bom, ligados ao empresariado, ao setor privado e ao tucanato por bastante tempo, André Lara Rezende e Pércio Árida foram nomes celebrados pela grande imprensa e os setores mais conservadores aplaudiram de pé. Para ter uma ideia, o insuspeito João Amoedo, ex-Novo, escreveu, abre aspas, Pércio Árida e André Lara Rezende são ótimos nomes para a economia. Não podemos retornar às políticas desastrosas dos últimos governos petistas. Fecha aspas. Bom, mas do lado de cá também teve quem aplaudisse entusiasticamente.
A economista Laura Carvalho tuitou, abre aspas, vocês sabem que o Pércio Árida e o Nelson Barbosa tiveram o mesmo orientador de doutorado, né? Lance Taylor, que também foi meu orientador, teria vibrado com essa equipe de transição. Fecha aspas. Bom, gente, convenhamos. Não dá para ficar tão entusiasmado com esses dois, né? Até porque o que o Amoedo falou é exatamente o que a maioria dos defensores desses dois nomes pensam. Eles vão funcionar na equipe de transição como freios, como impedidores da pauta do povo. Afinal de contas, a gente está falando de gente que vem lá do ninho do tucanato, responsáveis por propostas econômicas que em pouco ou nada tem a ver com aquilo que a gente defende. Nos cabe muito acompanhar de perto e pressionar para que essa equipe apresente caminhos que viabilizem aquilo que foi defendido durante a campanha, principalmente em torno do que nós chamamos de pauta do povo. Nesse sentido, foi muito, mas muito importante a fala do presidente Lula em uma reunião com deputados em Brasília, ao criticar a, entre aspas, tal estabilidade fiscal, fecha aspas, que foi uma das vigas de sustentação das políticas neoliberais, de austeridade e do teto de gastos. E o Lula defendeu o aumento dos investimentos do governo com foco nas questões sociais enfrentadas pelo país. Pronto. Bastou isso para a gente ver ao longo de todo o dia de ontem os mesmos que tinham aplaudido na grande imprensa as indicações para a equipe econômica subirem pelas tabelas. E mais do que isso, o mercado, o tão falado mercado, ficou empolvoroso. A bolsa caiu, o dólar subiu e todas as ameaças e chantagens foram disparadas a partir da Faria Lima. Hoje teve, para variar, editorial e matéria no Estadão, na Folha, defendendo o teto de gastos e a bendita da responsabilidade fiscal. E a questão social, na opinião deles, é ela que tem que se adequar. Convenhamos, né, gente? É exatamente o contrário. E essa vai ser uma boa briga, que, esperamos, o presidente Lula siga comprando, pois ele conta, nessa briga, com o apoio da maioria da classe trabalhadora. Agora, sobre essa questão, a gente não pode vacilar. Tem que acompanhar de perto, a equipe de transição está trabalhando, e a gente tem que saber muito bem que caminho vamos trilhar, porque nesse momento tem muita coisa acontecendo e que nos interessa muito. Agora, sobre os anúncios acerca do restante da transição, também em seu Twitter, o Geraldo Alckmin escreveu ontem, no dia 10. Abre aspas. Por orientação do presidente Lula, anuncio novos nomes que, com suas capacidades técnicas e vivências pessoais e profissionais, nos ajudarão a pensar o Brasil do futuro nesta transição. Segue o fio, disse Alckmin. Comunicação: Paulo Bernardo, do Paraná, Jorge Bittar, do Rio de Janeiro, César Alvarez, do Rio Grande do Sul e Alessandra Orofino, do Rio de Janeiro. Direitos Humanos: Maria do Rosário, Rio Grande do Sul, Maria Vitória Benevides, Rio de Janeiro, Silvio Almeida, São Paulo, Luiz Alberto Meuchet, São Paulo, Janaína Barbosa, Paraná, Rubens Linhares, Ceará e Emílio de Souza, de São Paulo. Igualdade Racial: Nilma Lino Gomes, Minas Gerais, Givânia Maria Silvia, do DF, Douglas Belchior, de São Paulo, Tiago Tobias, de São Paulo, Ieda Leal de Souza, de São Paulo, Mártios das Chagas, de Minas Gerais e Preta Ferreira, de São Paulo. Planejamento, Orçamento e Gestão: Guido Mantega, de São Paulo, Enio Ver, do Paraná, Star do VEC, Rio de Janeiro, e Antônio Correia Lacerda, de São Paulo. Indústria e Comércio: Germano Rigoto, Rio Grande do Sul, Jackson Schneider, de São Paulo, Rafael Lucchesi, da Bahia, e Marcelo Ramos, do Amazonas. NPE: Tatiana Conceição Valente, do Amazonas, Paulo Camoto, de São Paulo, Paulo Firma, de São Paulo, e André Ceciliano, do Rio de Janeiro. Mulheres: Aniele Franco, do Rio de Janeiro, Roseli Faria, do DF, Roberta Eugênio, Maria Guarese, do Paraná, Eleonora Menecuti, de São Paulo, e Aparecida Gonçalves, do Mato Grosso do Sul. Fecha aspas.
Bom, esses foram os nomes das equipes anunciadas pelo Alckmin em seu Twitter. Além desses nomes, outros foram divulgados pela imprensa. Por exemplo, nomes que compõem a equipe de transição, numa espécie de conselho consultivo na área da saúde, coordenados pelo senador Humberto Costa, que conta com a presença, por exemplo, do médico Drauzio Varella e do médico Calil. Além disso, também foram divulgados outros nomes, por exemplo, dentro da pasta de direitos humanos, desta área que está discutindo a transição, tem um item que é de juventude, e alguns nomes também já foram indicados. E, bom, tem outras áreas e outros nomes, inclusive um debate público acerca de temas que devem ser incluídos na transição, a exemplo da questão da Amazônia, entre outros. O fato é que, na próxima semana, na edição aqui do podcast, a gente deve escutar companheiros e companheiras da direção do partido, da executiva, que vão comentar um pouco como é que esse debate está acontecendo dentro do PT. Porque tem questões, por exemplo, da presença de mais pessoas da região nordeste do país. Como vocês viram pela lista que eu li dos nomes divulgados pelo Geraldo Alckmin, existe uma grande maioria de integrantes da equipe de transição da região sul e sudeste, e muito poucos do nordeste, assim como muito poucos também da região norte. E o fato é que essa é uma questão muito importante. De tal forma que o debate em torno da transição está acontecendo e a gente vai acompanhar de perto, para que esse debate seja o mais público e transparente possível e que, bom, evidentemente, o conjunto das pessoas possam contribuir nas discussões e nos debates que estão acontecendo. Agora, gente, uma outra questão que nós queremos comentar na edição de hoje do podcast é a absurda nota publicada pelos comandantes das Forças Armadas acerca das manifestações golpistas dos bolsonaristas. Vejam, primeiro e antes de mais nada, a nota não deveria e não poderia existir, por uma razão muito simples. Não compete às Forças Armadas, tampouco e muito menos aos seus comandantes, externarem qualquer tipo de opinião política. Gente, as Forças Armadas existem para defender a soberania nacional. Não compete e não está em sua alçada interferir de forma nenhuma na política nacional. Os comandantes, ao publicarem essa nota, demonstram que não possuem a menor condição de seguir nos postos que ocupam, pois são um risco e são uma ameaça para a sociedade. A gente podia comentar aqui conteúdo da nota. Quando ela diz, por exemplo, que, abre aspas, acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro. Fecha aspas. Ora, já imaginaram se esse compromisso não existisse? Os comandantes das Forças Armadas não precisam escrever isso, não precisam falar esse tipo de coisa, mas eles cometem um ataque quando o fazem, e o fazem para se posicionar politicamente. Pior que isso, principalmente ao lado de manifestações golpistas contra a ordem democrática. Que fique muito nítido: manifestações contra a ordem democrática, incitando golpe, que é o que estão fazendo nas ruas e em frente aos quartéis do Exército de diversas cidades do país, os bolsonaristas, é crime. E isso deve ser punido, não endossado. De tal maneira que a gente não pode ficar passando pano para esse tipo de coisa. Hoje, esses caras publicaram essa nota, divulgaram individualmente em cada um dos perfis das Forças Armadas em suas redes sociais, em seus sites. E, bom, esse tipo de coisa não pode passar, primeiramente, impune. Isso é algo que a gente não pode ser complacente. Já vimos no que isso pode dar, em especial no momento de tensão pós-eleição como essa, onde tem gente na rua exigindo ou se manifestando das piores formas possíveis, gente armada, atirando contra civis e contra a PRF, por exemplo, não dá. Uma nota como essa não cabe. A gente tem que ser muito duro nesse sentido, porque
ao fazer uma nota como essa, eles dão um sinal do caminho que eles querem seguir. E a gente não pode permitir isso. E dito isso, companheiros e companheiras, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença. O Daniel é militante do PT lá no Rio Grande do Norte, é o vice-presidente estadual do partido, professor de Direito na UFERSA, lá em Mossoró, e a partir do próximo ano será vereador na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. E o Daniel fala para a gente agora sobre o Paro Cívico que acontece na Bolívia, que a gente também tem que acompanhar com muita atenção, em especial porque é um movimento que está acontecendo lá em Santa Cruz de la Sierra, e bom, um movimento patronal que Daniel passa mais detalhes para a gente a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Pois é, Patrick, a Bolívia vive mais um paro, ou seja, uma mobilização com bloqueio de estradas, com paralisações amplas, etc. Acontece que, dessa vez, é um paro patronal e em um lugar muito específico que é o estado, né? Eles chamam de Departamento de Santa Cruz. Então, dos 9 estados que a Bolívia tem, apenas Santa Cruz está com essa paralisação. Vão completar já praticamente 20 dias. Nos últimos dias, 3 pessoas morreram tentando furar esses bloqueios e a paralisação se deve a Santa Cruz não aceitar o censo ficar para 2024 ao invés de 2023. Todos os outros estados concordaram com essa mudança e o que acontece é que Santa Cruz, desde a chegada do MAS e PSP ao governo em 2006, sempre foi o estado mais reacionário, aquele que não aceitou e que desde o início tramou golpes de estado como o de 2008 e o de 2019, que teve êxito. Por outro lado, esse episódio, na verdade, não me parece que esteja em curso, um golpe de estado na Bolívia, algo assim, eu creio que não. Enfim, são enfrentamentos que para a realidade boliviana são muito cotidianos, fazem parte dessa realidade. Contudo, é de nos chamar a atenção que essa nova onda de governos de esquerda que acomete a América Latina e que teve a cereja do bolo com a eleição do Gustavo Petro na Colômbia e do Lula no Brasil, essa nova onda, ela faz com que entremos em 2023 com a maioria absoluta de governos na América do Sul no campo da esquerda, mas em condições econômicas, políticas sociais muito diferentes e mais difíceis do que 2003. O que nós estamos vendo por parte da extrema-direita de trancamento de rodovias, posteriormente ato nos quartéis, quem se assusta com isso é porque não está acompanhando o que acontece no restante da região e não consegue compreender isto no seu tempo histórico. A tendência é os 4 anos de governo Lula serem anos de enfrentamento e luta de classes aberta. Então, não nos resta nos desesperar, não nos resta negar ou minimizar a importância de tais mobilizações, nos resta nos preparar para derrotar tais mobilizações, né? Construir uma maioria política, moral e cultural contra essa extrema-direita neoliberal. Então, que o exemplo da Bolívia, né, assim como o que acontece em outros países da região, nos sirva de olhar sobre o que pode vir a ocorrer nos próximos 4 anos e que, ante essa realidade, não há outra alternativa a não ser muita organização popular, muita luta, muita mobilização, muita capacidade de construir maiorias para além de maiorias na institucionalidade. É isso. Forte abraço, Patrick, a todos e todas. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, antes de encerrar a edição de hoje, 2 coisas. Primeiro, reforçar que a partir da próxima semana a gente tem edição de podcast apenas nas sextas-feiras. Nas segundas-feiras, a gente passa a ter o programa Antivírus, a partir das 19 horas, no canal do Jornal Página 13, no YouTube e no Facebook. Programa conduzido pela companheira Natália Sena e pelo companheiro Walter Pomar, que ocorria anteriormente nas quartas-feiras. E o podcast nas sextas-feiras,
como sempre. E a segunda coisa é que a gente não podia encerrar a edição de hoje do nosso programa sem falar da grande perda que o Brasil e o mundo tiveram com o repentino falecimento da cantora Gal Costa. A Gal foi certamente uma das mais potentes e vibrantes vozes da música popular brasileira. Certamente muitos e muitos aqui têm na cabeça dezenas das músicas assim, que ela interpretou, cantou e nos emocionou. E bom, a gente encerra a edição de hoje do nosso programa com uma homenagem, ouvindo a voz inesquecível de Gal Costa. Na voz de uma mulher sagrada, vaca profana põe teus cornos pra fora acima da manada. Vaca profana põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derramo leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também de Mata, Barcelona, Napoli, Pino, Pipal, Punks, Picasso não vence por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte o amor, Betânia, Stevie Wonder andaluz, mais do que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz. Mas em composição cubista, meu mundo tá lá nos Mox Blues. Mas em composição cubista, meu mundo tá lá nos Mox Blues. Dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma, nada de leite mal para os caretas. Sou tímido, espalhafatoso, torre traçada por Gaudí. São Paulo é como o mundo todo, no mundo um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Vaca das divinas tetas, teu bom para o oco, minha falta, e o resto inunde as almas dos
Obrigada, São Paulo! Obrigada a vocês pela presença, que alegria!